Obrigado, Libânio. Agora, Murad. Eu tenho uma tarefa ingrata, falar depois do mestre Libânio é difícil, né? Eu não estava em Roma no concílio. Ao contrário, era um jovenzinho de 6 anos de idade, uma criança de 6 anos de idade. Mas eu quero partilhar com vocês o que eu acompanhei na história, e nessa história fazem parte muitos de vocês e muitos de vocês que estão aqui, como resultado do concílio. Eu olho hoje, para mim, 7 grandes intuições do concílio, que foram abordadas pelo Vitor Félix. Eu quero retomá-las. Primeira é a eclesiologia de Igreja Povo de Deus, que aparece na Lumen Gentium. A segunda é a importância do diálogo da igreja com o mundo como essencial para a sua missão, que é delineada na Gaudium Spes. Terceira é a renovação da liturgia como expressão da comunidade que celebra a história da salvação e a salvação na história. Sacrosanto Concílio. A quarta, que pouca gente fala, mas é muito importante para nós aqui, numa faculdade de teologia, é a questão da mudança do método da teologia. É o Optatum Totius, que é um documento pequeno, que propõe um método de estudar a teologia que não é mais de cima para baixo, a partir do dogma, mas a partir da Bíblia, passando pela patrística, pelo magistério da igreja e depois voltando, que sentido que isso tem para a atualidade. O quinto é, sem dúvida, a centralidade da palavra de Deus na Dei Verbum, e essa relação viva entre a escritura e a tradição da igreja, entendida como aquela que traz e que leva e que renova a mesma revelação de Deus em Jesus. A sexta é a dimensão do ecumenismo e do diálogo interreligioso, que aparece em 2 documentos, né? Primeiro sobre ecumenismo na Unitatis Reintegratio e no diálogo interreligioso a Nostra Aetate. E uma sétima que tem uma incidência importante para grande parte desse público aqui, que só é para nós os consagrados e consagradas, que foi a Perfecta Caritatis, que propôs uma renovação da vida religiosa. Ora, o que esses documentos foram importantes para a nossa prática eclesial latino-americana? Eu vejo que, da prática que muitos de nós acompanhamos aqui, de assembleias diocesanas, de participação em conselhos, nas comunidades de base, estão em sua raiz essa eclesiologia da Igreja Povo de Deus. Da importância do diálogo igreja-mundo nascem as pastorais sociais da igreja, a pastoral de juventude. Toda essa perspectiva da igreja que nasce dos pobres para responder a um sinal dos tempos claríssimo aqui, que é essa incoerência entre um continente cristão e a falta da justiça. Da renovação da liturgia, em toda essa dimensão da liturgia enculturada, das celebrações intensas, e cada um de nós pode contar aqui da sua história algumas celebrações que marcaram a sua vida, como cristão, como cristão. Quer dizer, uma liturgia que tem sentido e que tem sabor. Do método de estudos teológicos, eu destaco a minha própria experiência de fazer teologia nessa faculdade, de contemplar a teologia da libertação como grande experiência de leitura da teologia, das teologias contextuais que nascem e se desenvolvem aqui, eu diria, nos traços ou no caminho da teologia da libertação, a teologia de gênero, a teologia das etnias e das culturas. Quer dizer, é realmente uma aplicação, uma reinterpretação, um aprofundamento desse espírito do concílio. Quem de nós aqui já não participou de um círculo bíblico? Os círculos bíblicos e todas as práticas derivadas dela têm a sua raiz nessa perspectiva da Dei Verbum. A palavra de Deus como fundamental para a experiência cristã e para a espiritualidade cristã.
Depois, quando eu já era mais jovem, em 1975 e 1977, eu participei no Brasil de um grande momento que foi o Concílio de Jovens, promovido pela Comunidade Ecumênica de TC. Nos encontramos em Vitória, em primeiro lugar, depois em Lins, jovens católicos e protestantes, e aí a gente fez uma das experiências ecumênicas mais bonitas da minha vida. Pena que o ecumenismo hoje está em marcha lenta, mas realmente uma grande intuição do concílio promover a unidade e o diálogo entre os cristãos e dos cristãos com membros de outras religiões. E por fim, esse processo de renovação da igreja no Brasil e na América Latina aconteceu com grande apoio da vida religiosa inserida, dos processos de renovação da vida consagrada, da participação de irmãos, irmãs e padres de congregações na igreja particular, promovendo esse processo de renovação. Então, é bonito, eu acho que é extremamente instigante e nos fortalece ao perceber a caminhada de 50 anos da Igreja do Brasil e da América Latina, perceber também como que nós somos filhos e filhas do Concílio Vaticano II. Obrigado. Então nós temos agora a palavra com vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, passar aqui o microfone para o Elton. Quem quer começar? Ninguém? Por favor, Padre McDonald. Então, professor Feller, a sua conferência tão esclarecedora sobre, não só sobre o sentido do concílio, suas grandes ideias, mas também sobre a recepção, não é, do concílio. Então eu gostaria de focalizar a conclusão que o senhor deu e que realmente dá uma visão muito clara da situação até da igreja de hoje, não é? Apresentando essas duas teologias, a teologia da criação, que foi a que, digamos, orientou, por assim dizer, fundamentou a visão dos documentos do concílio, especialmente da Lumen Gentium e mais ainda da Gaudium et Spes, mas também essa outra teologia que agora vem sendo desenvolvida em contraposição, não é, à teologia básica do concílio. Mas então a minha pergunta é a seguinte: certamente o pecado e a redenção são dimensões fundamentais da revelação bíblica, a meu ver, especialmente do Novo Testamento. Então, como é que será essa contraposição que surgiu? Não surgiu talvez de uma certa unilateralidade do próprio concílio, de modo que a grande missão da teologia hoje seria exatamente superar essa contraposição, encontrar uma integração das duas dimensões da revelação cristã, a criação e a redenção. Então, em vez de simplesmente retomar aquela visão, sem abandonar o concílio, mas essa visão que tem uma certa, digamos, unilateralidade, às vezes teilhardiana, não é? Em certos documentos, esse otimismo, que era mais talvez perto do tempo que estava terminando, da modernidade. Ao passo que o mundo de hoje, a mentalidade de hoje não é mais essa mentalidade otimista, não, ao contrário, é uma visão de toda a finitude, de toda a complexidade da existência humana. Então, para responder ao mundo de hoje, não seria mais
digamos, mais válido que se procurasse superar a contraposição e encontrar uma visão, não sei, superior, que integrasse todos os elementos da revelação cristã. O Vitor vai responder a cada 2, 3 perguntas. Alguém mais gostaria de fazer uma outra pergunta ou comentário? Sim, aqui, Gopeg. Os jovens também, o Libano está sentindo falta do que os jovens também perguntem. Então, Gopeg pode fazer, depois vamos ver se é um jovem que tem coragem. É um pouco nessa mesma linha, se bem que eu não colocaria assim, não contraporia tanto teologia da redenção, teologia da criação e a restauração, porque a teologia da recapitulação é sempre na Bíblia é restauração. E talvez no concílio havia um pouco isso, porque por isso que foi na América Latina que surgiu a teologia. América Latina em outros países também, mas aqui de uma maneira especial a teologia da libertação, porque nós estamos vendo que não há recapitulação possível cerca disso. E uma coisa que o concílio coloca, que acho que é um triunfo na Verbum Dei, que foi, a meu ver, na Verbum Dei está o ponto neurálgico de toda a renovação conciliar, é o conceito de autocomunicação de Deus. Quer dizer, toda a ação de Deus na história é uma autocomunicação. E justamente nessa linha da renovação conciliar surgem as teologias que questionam esse Deus do teísmo, da ontoteologia, e tem que admitir, como está na Bíblia claramente, que Deus sofre. Karl Rahner já tinha dito, Deus tem que sofrer em outro, no seu filho, mas a gente tem que ir mais na frente, quer dizer, hoje somente isso seria extraordinário. Então eu tenho a impressão que a teologia, por exemplo, de Moine, ele coloca a revelação de Deus será na cruz de Cristo, que nesse mesmo instante nós conhecemos pela fé que é ressurreição, mas conhecemos pela fé que é ressurreição, porque quando Deus, a palavra de Deus, assume uma vida humana e morre na cruz, nesse momento realmente é que a encarnação chega à sua plenitude. Quer dizer, a encarnação chega à sua plenitude, é aí que se revela realmente o verdadeiro amor de Deus, e se revela até que ponto a restauração, a redenção, que é restauração, revela realmente a grandiosidade, o amor de Deus. E então nós temos que passar para um conceito de Deus bem diferente, não a partir do ser, mas o conceito de amor, mas amor levado ao extremo, não? Então eu entendo a colocação do conferencista, estava muito bem posta, porque se começa a reinterpretar, os que estão contra o concílio começam a reinterpretar o concílio a partir da redenção, de um conceito de redenção totalmente errado, que chega até ser perverso, quando se chega a dizer que era preciso que o Filho de Deus morresse para Ele nos perdoar. Mas o conceito que se... Então, o que eu queria dizer um pouco, que o desenvolvimento da verdadeira ideia da redenção se dá naqueles que assumiram o concílio. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, comentário breve para retomar o Vitor? Sim.
Seu nome, por favor. O meu nome é Tiago, eu sou estudante do primeiro ano de Teologia do Instituto São Tomás de Aquino. E eu queria que o professor explicitasse melhor o problema do poder, que parece um entrave para a prática eclesial pós-conciliar. Nós passamos agora a um comentário, depois uma segunda rodada de questões. Não sei se eu conseguirei ser claro, sobretudo através de exemplos, a respeito dessa questão do poder. Vamos começar pela terceira questão. Mas é um problema muito sério quando padres, por exemplo, se apresentam na frente do povo se achando donos da paróquia. Quando tomam poder, tomam posse como párocos e desfazem tudo que o pároco anterior havia feito. Quando não fazem acontecer na paróquia conselhos, conselho paroquial de pastoral, conselho comunitário de pastoral. Quando não ouvem as lideranças, homens, mulheres, jovens, quando se acham os tais, não é só porque fizeram um curso de teologia. Então, é um exemplo bastante prático de como o poder afeta a nossa relação com o mundo. As pessoas simplesmente saem caladas. Muita gente saiu da igreja, deixou a igreja, por problemas que teve na relação com lideranças da igreja, sobretudo com padres. Nós fizemos lá em Florianópolis, anos atrás, eu fui coordenador de pastoral da Arquidiocese. E nós fizemos uma pesquisa com o Instituto MAPA, que é um instituto de estatística bastante considerado lá, e com pessoas que deixaram a Igreja Católica. E uma das perguntas era: por que você deixou a Igreja Católica? A primeira resposta era: por problemas de relacionamento com os padres, por serem maltratados, mal recebidos, não foram bem acolhidos, também com a secretária paroquial muitas vezes, mas em primeiro lugar com o padre. Então esse é um problema bastante sério, quando nós nos achamos os tais, achamos que sabemos, podemos, decidimos, não abrimos mão do nosso ministério em face de uma igreja que, embora não seja teologicamente falando, ou essencialmente falando, a igreja não é uma democracia. A igreja é uma comunhão. A igreja é ícone da comunhão trinitária. E na comunhão trinitária não se pode esquecer, os professores de Trindade sabem disso, quem estudou Trindade também, nós temos a monarquia, a monarquia do Pai. O Pai é o princípio da comunhão trinitária, mas é uma monarquia aberta para participar a divindade dele com o Filho e com o Espírito Santo. Assim deveria ser a monarquia do Papa no colegiado de todos os bispos do mundo, a monarquia do bispo na diocese com os conselhos de pastoral, de administração, de formadores, de economia, o próprio direito canônico prevê isso. Assim deveria ser, só que aqui não vale, porque a paróquia não é uma pequena diocese, né? Embora muitos fazem da paróquia um feudo, uma pequena diocese. Muitos padres não são padres diocesanos, são padres paroquianos. Então é uma concentração do poder. Então é preciso que nós, no exercício do poder, mesmo que a igreja, mesmo que a igreja não seja uma democracia, a igreja é comunhão. Exatamente por ser comunhão, ela deve ter pelo menos todos os valores da democracia: liberdade de expressão, de comunicação, paciência, saber ouvir, dar vez e voz para todas as representações, uma igreja plural, em que, se há carências
em determinados aspectos da evangelização, descobrir quem tem carismas para cobrir essas carências. Hoje se fala muito de uma igreja toda ela ministerial, toda ela carismática, não uma igreja baseada no devocionismo, porque o devocionismo não evangeliza por si, muitas vezes até desevangeliza. O que evangeliza é a palavra anunciada, e a palavra é muito vulnerável. A parábola do semeador diz que a palavra é semeada em tudo quanto é lugar, até em caminho pedregoso, até em terreno espinhoso. A palavra é simples, é bastante vulnerável. Quando nós procuramos ser muito rígidos na manifestação do exercício do nosso ministério, eu estou falando principalmente a partir dos padres, mas isso vale também para quem dos leigos e leigas, religiosos e religiosas, tem uma representatividade na igreja, uma coordenação, um ministério na frente da igreja. Certamente isso vale também, com todas as desculpas, para os bispos, né? Mas falo principalmente no nível mais básico, de como é que nós realmente exercemos o poder. Exercemos o poder como auctoritas do verbo latino augere, fazer crescer, promover, estar por baixo para dar vida, no exemplo do bom pastor que deu a vida, que se consumou, pastor que depois se fez cordeiro imolado, ou um pastor que não é pastor, que é mercenário. Falo mais assim a título de exemplos, que eu acho que fica mais claro para falar dessa questão do poder. Também não sei se consegui responder. A respeito da relação entre a teologia da criação, encarnação, recapitulação e teologia da redenção, é claro que não se pode entender aqui em termos de contraposição, né? Eu acho que nós não podemos contrapor libertar-se do mal e aperfeiçoar-se no bem. Para aperfeiçoar-se no bem, é claro que nós que somos pecadores, desde a origem, está aí o peso do pecado original, o peso do pecado pessoal de cada um de nós. Para nos aperfeiçoar no bem e sermos restaurados, recapitulados em Cristo, nós temos que nos libertar do mal, e temos que insistir no pecado. Mais uma visão por demais amartiocêntrica, que centraliza tudo na amartia, no pecado, a ponto de dizer que o Verbo de Deus se encarnou por causa do pecado humano, que Jesus Cristo tinha que morrer na cruz por causa do pecado humano. Essa é uma visão muito... O padre Gopeg usou um adjetivo muito duro, é perversa, é uma teologia perversa essa. O Papa Bento XVI, falando da teologia de Santo Anselmo, de maneira muito delicada, ele diz que nós temos que superar de vez essa teologia. Não dá mais para a gente anunciar essa teologia sacrificialista, de um Deus que exigiu a morte do seu Filho Jesus na cruz, para passarmos para uma teologia do amor. É claro que aí então nós devemos falar da redenção, da libertação do mal. É preciso apontar o pecado, mas sempre insistir na palavra de São Pedro, acho que é da primeira leitura de hoje, né? Somos chamados a participar da natureza divina. Aqui vem em nosso socorro a teologia oriental, que é uma teologia mais otimista, mais histórico-salvífica, mais cristocêntrica, não tanto amartiocêntrica. Uma teologia que aponte mais a beleza do mundo, a bondade radical da criação, que aponte mais o processo de divinização. Claro que para sermos divinizados, temos que ser libertados, temos que ser justificados do pecado. Mas muitas vezes nós ficamos apenas no pecado, na justificação do pecado, esquecemos de um respiro maior que a fé cristã oferece, que aí então vem, que a gente apresenta exatamente a partir do diálogo com o mundo, com as outras igrejas, com as grandes religiões. Numa visão por demais restritiva, se torna mais difícil a gente abrir-se para o diferente,
a diferença do sexo, a diferença das etnias, das raças, das culturas, das religiões. Quando a gente se restringe demais uma teologia da redenção, nós corremos o risco de nos fechar como igreja dos salvos, dos redimidos. Há umas expressões antigas que diziam uma igreja arca da salvação, refeitório que vai alimentar aqueles que estão ali, uma igreja fortaleza, baluarte, que não sabe se abrir para levar uma boa notícia. Se é uma boa notícia, não há que se ter medo de anunciar, como a palavra que é anunciada em qualquer lugar. Então eu acho que essa integração entre teologia da redenção e teologia da criação, encarnação, recapitulação é possível na medida em que nós considerarmos mais espaço para a teologia da criação, que foi a teologia que sempre esteve no subterrâneo do cristianismo nesses 2000 anos, com alguns respiros na escola franciscana, com o Teilhard de Chardin, com Gaudium et Spes, o Concílio Vaticano II, e talvez agora precisasse de novo um respiro maior, evidentemente, sem esquecer que o básico da fé cristã é anunciar Jesus Cristo, que na cruz nos salvou. Mas a cruz não terminou na cruz, a cruz apontou para a glória da ressurreição. Estamos chegando às 9h30, então nós vamos concluindo. Peço desculpa porque eu disse que depois íamos fazer uma segunda rodada de perguntas. Então vou passar a palavra para o Dom Mol, para dizer uma palavra final, e depois a gente vai encerrar com alguns avisos ainda. Então, essa oportunidade de mergulhar no Concílio Vaticano II, nesta modalidade, acho que é indiscutivelmente necessário para todos nós no dia de hoje. Nós vivemos esse momento não só academicamente, aprimorando os nossos conhecimentos, mas como uma experiência de fato de Deus que se revela através daqueles que se colocam a seu serviço, sobretudo ajudando a ler e interpretar para os dias de hoje o Concílio Vaticano II, que precisa continuar iluminando como um farol forte o caminhar da própria Igreja servidora neste mundo. E, portanto, a palavra que aqui temos nesse momento é de agradecimento aos promotores dessa noite, aqueles que estão aqui servindo, o Padre Geraldo Temório como coordenador, as contribuições tão próprias do Padre Libânio, diria o Dom Valmor, a partir de uma determinada idade, e do Murad, né, com o seu esforço de síntese, não só dos documentos, mas trazendo para as experiências tão marcantes e fundantes, né, nossas de igreja na América Latina, especialmente no Brasil. Mas queremos mesmo agradecer de coração a presença do Vitor Feller, que veio de longe, trazendo a sua palavra tão densa, profunda, e resultado de muitos estudos, da sua experiência de igreja, mas acima de tudo da sua experiência de Deus mesmo. Então, muito obrigado. Antes de concluir, encerramos essa noite brilhante, que começamos esse simpósio, lembrando que amanhã, então, teremos a segunda noite lá no Instituto São Tomás de Aquino, às 19h30, com o Jung Mosung, Vaticano II, suas forças transformadoras no mundo de hoje. E na quarta-feira, na PUC Minas, também às 19h30, cenários da Igreja na América Latina no horizonte do Concílio. Então, estamos todos convidados a fazermos o deslocamento também para essas instituições e participarmos deste simpósio organizado pelas 3 instituições de teologia católica aqui de Belo Horizonte. Queria agradecer também a todos, a todas, a presença, agradecer mais uma vez ao Vitor, também ao Libânio, ao Murad, e lembrando aquilo que o Murad disse, quem quiser, né, nessas 3 noites a gente também está homenageando os 80 anos do Libânio,
Se alguém quiser, vai ter o lançamento aí, assinatura, né, dos livros, se alguém quiser, logo após aqui essa sessão. Então, boa noite para todos e todas, e se Deus quiser, até amanhã.